bom dia, bom dia! Graça e paz, minhas irmãs amadas. Como vocês estão? Como vocês passaram o final de semana? Glória a Deus pela sua vida. Você é bem-vindo aqui no nosso devocional Mulheres Obedientes. As primícias do nosso dia para o nosso Pai. As primeiras horas do início da nossa semana para aquele que é digno de tudo. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui, né? Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, porque nós que estamos caminhando, nós entendemos, né, a grandiosidade desse momento, a grandiosidade que é estarmos aos pés do nosso Pai, né? Então seja muito bem-vindo aqui ao nosso devocional Mulheres Obedientes. Glória a Deus pela sua vida. Eu já quero começar o devocional de hoje orando com você e por você. Nós estamos aí prestes a finalizar o mês de abril. Estamos iniciando hoje uma nova semana e eu gostaria de orar por você e pedir para que o Senhor, nesta nova semana, nesse finalzinho deste mês de abril, Ele possa estar ainda mais presente na sua vida, né? Que você possa se achegar mais ainda junto ao seu Pai, né? Eu não sei o que você tem vivido, mas eu sei que os dias, minhas irmãs, têm sido dias desafiadores para todas nós, né? Ontem eu estava saindo pro culto, né? Ontem eu fui à noite e uma irmã me mandou mensagem, tadinha. Eu vi que ela estava bem desesperada, né? André, eu preciso falar com você, né? Você precisa me ajudar. E eu vi que cada uma de nós, né? Estamos passando por um desafio. Algumas na área física, muitas outras na área emocional, algumas nas áreas de relacionamento, principalmente de casamento, né? Algumas com os filhos, outras com questões financeiras, né? Então, nós estamos, cada um de nós, passando por algum desafio, né? Por isso que antes de orar com você e por você, eu gostaria que essa semana você exercitasse algo que tem ficado cada vez mais escasso no mundo que a gente vive, que chama empatia, né? Quando você for para a fila do supermercado, quando você for abastecer seu carro, quando você estiver parada no sinal e às vezes alguém vir, né, passar na sua frente, ou às vezes parar do lado e às vezes, né, te maltratar por alguma coisa, tenha empatia, né? Tenha empatia, tente entender a dor do outro, porque nós estamos, cada um de nós, vivendo um momento desafiador. Nós estamos vivendo um momento em que eu tenho orado muito e Deus tem falado isso ao meu coração, né? Onde a fivela tem se apertado de uma forma muito, mas muito intensa, né? Então, cuidado ao abrir a sua boca, cuidado ao julgar o outro, cuidado em, às vezes, responder no ímpeto, né, no calor das suas emoções, porque você não sabe o que o outro está passando. Cada um de nós está vivendo dias desafiadores. Eu tenho atendido muitas adolescentes, né? Eu já comentei aqui com você que adolescente sempre... eu tenho uma afinidade com adolescente, que eles falam com muita tranquilidade, eles confiam muito em falar, né? É uma fase desafiadora. E eu tenho visto quantos adolescentes também, eles têm sofrido, né, nesse tempo. Ai, Andréia, mas adolescente, eles não têm boleto para pagar, né? Tudo o pai dá, tudo a mãe dá. Gente, vocês não têm noção quantas crianças e os adolescentes sofrem, né? Porque não é só o que a gente dá. Ah, tem tudo, pode abrir a geladeira para pensar. Esse dia eu escutei isso, né? Para pensar o que vai comer, quer isso tem, quer aquilo outro tem. Eu sei, mas eles também sofrem, né? E às vezes é um silêncio, às vezes é algo muito peculiar deles que eles não dividem com ninguém. Essa semana nós vamos falar sobre prisões invisíveis, prisões silenciosas, né? Que é justamente aquelas prisões em que muitos de nós, ou se não todas nós
nos encontramos presas, amarradas. São situações que, embora silenciosas, gritam no íntimo do nosso coração. Embora invisível, ninguém vê, tem feito muitas de nós refém, tem nos feito sofrer, tem nos feito desanimar, tem nos cansado, né? E quando o Espírito Santo trouxe esse tema, né, ao meu coração, eu já comecei a sofrer no sentido de te entregar a mensagem, a opressão do nosso inimigo. Por quê? Porque ele não quer que você, que eu, nós sejamos livres. Então, esta semana, eu quero que você se atente. Você fica muito atenta aí com as coisas que vão acontecer, com as coisas que vão vir no seu pensamento, porque é mais uma semana onde nós vamos abrir a caixinha das nossas memórias, onde nós vamos entrar em contato com aquilo que dói, onde nós vamos identificar o que me aprisiona, o que, embora seja invisível aos olhos naturais, me mantém presa. Então é isso que você precisa identificar esta semana. E eu quero orar por você agora. Se você puder, fecha seus olhos. André, eu não posso, eu estou indo trabalhar, eu estou no meu trabalho. Eleva seus pensamentos agora a Deus. E me permita orar por você. Pai, é no nome grandioso e poderoso do Teu Filho Jesus que eu oro nesta manhã. Nesse início de semana, nesse finalzinho do mês de abril. Em favor da vida de cada uma das minhas irmãs aqui presentes. Pai, eu não sei o que elas precisam, eu não sei o que elas estão passando, eu não sei quais são os tipos de prisões que, embora invisíveis e silenciosas, têm aprisionado as minhas irmãs e os meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, usa a minha vida, usa a minha boca, usa tudo aquilo que o Senhor tem me permitido ter acesso na vida dessas minhas irmãs, para que elas possam experimentar da liberdade em Ti. Que elas possam experimentar da liberdade de ser filhas. Filhas amadas de um Deus todo-poderoso, que pode tudo. Que veio a este mundo para nos libertar de todo e qualquer tipo de prisão. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar. Manieta e lança fora todo espírito maligno que tenta nos aprisionar, nos acorrentar e nos manter cativo. Que sejam lançados agora no abismo do esquecimento e onde o Senhor determinar. Toda obra, toda seta e todo dardo inflamado de Satanás na nossa vida. Que nós possamos essa semana ser libertas de todas as cadeias, de todas as correntes silenciosas e invisíveis. E que o Espírito Santo tenha total liberdade no meu coração e no coração das minhas irmãs para agir, para mostrar, para apontar o que em nós precisa ser liberto. Tudo isso eu te peço, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, para a minha vida e para a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Amém. Se você concorda, você coloca aí. Amém. Bom, vamos lá. Prisões invisíveis. O que é uma prisão, minhas irmãs? Prisão é aquilo, como o próprio nome diz, que nos deixa guardados, que nos deixa acorrentados, que nos priva, melhor dizendo, da liberdade. E da liberdade que eu vou falar hoje de estar em Cristo, né? Porque quem pensa que está nesse mundo, está livre, eu não vou para a igreja, eu não vou congregar, eu não vou mexer com isso de célula, eu não vou mexer com esse negócio que esse povo fica falando, que a gente tem que ter a nossa santidade, que nós somos separadas para servir ao Senhor. Isso é coisa de conversa de crente, conversa de gente bitolado. Eu vou viver no mundo, eu vou ser livre. Ei, olha para mim, se você pensa que estar no mundo é ser livre,
eu sinto te informar, ou eu até me alegro em te informar, porque a partir dessa informação, você pode sair desse lugar aí, né, de prisão e ser verdadeiramente liberto e liberta. Se você pensa que estar no mundo, que fazer tudo aquilo que você dá na cabeça e, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tá tudo bem, olha pra mim, você está mais aprisionado do que qualquer outra pessoa. Ontem eu achei tão assim interessante, né? O Senhor me deu após o almoço esse devocional, esse tema, e aí eu passei para Valentim para fazer a arte, comecei a rascunhar algumas coisas. Aí à noite no culto a pastora falou sobre isso, sobre não exatamente sobre esse tema, mas sobre ela falou muito sobre idolatria, né? Mas sobre questões também que nos aprisionam. Aí eu falei, olha que interessante, né? O reino de Deus, ele se junta para que as pessoas possam ser abençoadas com maior número de informações baseadas na palavra de Deus, para que a partir daí elas sejam verdadeiramente livres. Então olha para mim. Ontem ela fez uma comparação muito interessante, né? Ela nos fez meditar em Êxodo 20, que você sabe, que são os mandamentos do Senhor, né? Os 10 mandamentos. E ela contextualizou o Egito da época daquele povo para hoje como sendo o mundo. Então o Egito hoje é o mundo que nós vivemos. Então a gente lembra daquele povo de Deus que ficou aprisionado lá no Egito, que ficou sendo refém de Faraó por muitos anos, que não tinha somente o seu corpo aprisionado, né, nas atividades do dia a dia, mas tinham também a mente aprisionada. E quando a prisão é na mente, é uma prisão muito silenciosa, porque é algo que não se vê, mas é algo que você vivencia todos os dias. E eu vou falar disso também aqui essa semana. Mas o que eu quero te dizer é que se você pensa que estando no mundo, o Egito de hoje, você está livre, você, meu irmão, minha irmã, que está aqui ao vivo ou que depois vai ver esse devocional, você está numa das maiores prisões que você pode presenciar. A maior mentira que já contaram para nós e que nós às vezes acreditamos é que no mundo nós teremos a verdadeira liberdade. Minha irmã, meu irmão, coloca amor nas minhas palavras. Nós temos a nossa verdadeira liberdade somente em Cristo. Porque ninguém pode ser livre fazendo tudo que vai contra a vontade de Deus. Você vive, às vezes, uma falsa liberdade. Eu posso fazer tudo, eu posso beber, eu posso comer o tanto que eu quero, eu posso ir na festa, eu posso ir no boteco, eu posso fazer o que eu quero. Eu sou livre para fazer isso. Não, você não é livre. Você está preso no Egito, que é esse mundo. Você já se viu presa em alguma situação na qual você não sabia, eu não sei como sair dela? Você já se viu? Você já esteve presa em alguma situação que você olhou e falou assim, aqui eu não sei como sair? Eu já estive. E não é fácil nós sairmos de um lugar que nós julgamos estar livres. Às vezes você tá no mundo, você tá fazendo e acontecendo, você tá, eu sou livre, eu tenho liberdade. Aí esse povo que é crente, ó, é só na igreja, é só jejuando, é só orando, é só... Não quero essa vida pra mim não, eu quero é ter liberdade, esta falsa liberdade. E é esta falsa liberdade que vem colocando em prisões silenciosas muitas pessoas. Muitas pessoas, olha que interessante isso aqui, guarda isso para você, essa informação é valiosíssima. Muitas pessoas estão presas ou ficam presas, gente, isso é há anos, pois se acostumam com as suas prisões. Existe gente que está presa em um relacionamento, em um padrão de pensamento. Existem pessoas que estão presas
em rituais, em mandingas, em coisas que aprenderam lá dos seus antepassados e que vem trazendo, porque, meu Deus, a minha mãe que me ensinou, meu Deus, o meu pai que me ensinou, meu Deus, André, isso é um padrão da minha família, que estão as colocando numa verdadeira prisão invisível e silenciosa. E que por estarem há tempo nesse relacionamento, nesse padrão de mentalidade, nessa cultura muitas vezes malignas, elas se acostumaram com essas prisões. Existe gente que chega até mim e fala assim: ah, Andréia, também é normal, na minha família é assim. Ah, Andréia, também, na minha família, né, todos se separam, todos bebem, né, todos morrem assim. É normal. Eu estou passando por isso, mas na minha família sempre foi assim. Olha aqui, minha irmã. E quem te disse que porque na sua família foi assim, lá na época do vô, do bisa ou da sua mãe, tem que continuar sendo? Você precisa acreditar que Deus olhou para você e teve, através da sua vida, misericórdia dos seus. E que através da sua vida, através de tudo que você vem vivendo com Ele, Ele está te mostrando: filha, eu levantei você, porque é através de você que outras pessoas da sua vida, que outras pessoas da sua família serão alcançadas. Serão resgatadas dessas prisões que, embora invisíveis e silenciosas, mantêm pessoas cativas, aprisionadas. Sábado nós tivemos o batismo lá na igreja. Quem foi? Coloca aí quem foi. Ela até tá aqui, a dona Heleninha. Eu acho que ela tá, né, dona Heleninha? Se ela estiver aí, fala um oi para as meninas. Gente, eu conheço a dona Heleninha faz muitos anos. A minha mãe morava lá no bairro São Miguel, aqui em Turama. Vocês sabem onde é, né? Quem mora aqui sabe. Eu fui nascida e criada ali, né? Nasci em Campina Verde, vim pra cá, pra Iturama. A dona Heleninha, e olha que linda. E eu fui criada ali no bairro São Miguel. Então eu conheço a dona Heleninha há muitos anos. Conheço a família da Cíntia há muitos anos. E eu lembro de reencontrar a dona Heleninha aqui em casa. Nós fizemos um encontro aqui do nosso devocional, um tempo de mesa, e a Cíntia falou assim pra mim: minha irmã, nossa, minha mãe tá querendo ir, eu posso levá-la? Eu falei: por favor, traga, né? E a Cíntia veio, trouxe a dona Heleninha, e ela teve um tempo aqui conosco de mesa, tão gostoso, tão precioso, né? E eu pude abraçá-la, e eu chorei muito quando eu abracei ela, porque eu lembrei da minha mãe, né? Eu lembrei as memórias que eu tive lá do bairro São Miguel, né? A gente ali crescendo, cada um, né, no seu momento, na sua casa, na sua família, mas ali, sempre junto. E eu vendo a dona Heleninha aqui em casa, veio toda uma memória no meu coração, né? Toda uma saudade da minha mãe, né? Eu abracei ela e falei: meu Deus, é como se eu estivesse abraçando minha mãe. E quando eu vi a dona Heleninha caminhando conosco, e nós sabemos, dona Heleninha sabe, ela pode falar isso aí pra vocês, pode confirmar o que eu tô dizendo, que quando eu a vi aqui, que eu a vi caminhando na verdade, que é o evangelho, eu lembrei também que nós todas viemos, né, de uma religião que trouxe para nós algumas prisões, de coisas que não era verdade, de coisas, de situações, de comportamento, de prisões que não agradavam ao Senhor. Então, quando eu vi ela aqui caminhando no evangelho, se permitindo conhecer algo novo, eu falei: meu Deus, isso é tão desafiador, porque eu passei por isso, né? E vendo ela fazer esse caminho, alegrou o meu coração. Aí, sábado, foi o batismo, gente. E quem se batizou? A dona Heleninha. E depois, no finalzinho do batismo, quem se batizou? O esposo da dona Heleninha. Olha que coisa linda. Olha o que um posicionamento faz. E você sabe da onde que partiu o posicionamento? Presta atenção. Do neto. Um jovem, o Henrique. Foi o Henrique, foi o irmãozinho, a Cíntia, o esposo,
Agora os avós. Eu tô te contando essa história porque o Senhor falou muito comigo no sábado a respeito do nosso posicionamento, que o nosso posicionamento vai libertar outras pessoas da nossa família. Que o posicionamento de um jovem, né, dona Heleninha, do neto da senhora, trouxe à tona tudo aquilo que o Senhor queria fazer na vida de vocês, o posicionamento que deveria ser feito, e tirou de prisões silenciosas, de prisões invisíveis, uma família inteira, uma geração. O neto que alcançou a mãe e os avós. Gente, vocês estão entendendo? Tô contando isso aqui porque não é todo mundo que sabe da história, né, da Cíntia e da dona Heleninha. Então, o Senhor hoje fala para nós nesse devocional, filha, se você entender, a partir de hoje, nós vamos caminhar a semana inteira nesse tema, quais são as prisões que, embora silenciosas e invisíveis, você está, se você tiver esse entendimento, se você conseguir identificar quais são elas, não somente você vai ser liberta, mas a sua geração. Que você vai poder, através do seu testemunho vivo, ser luz para os outros da sua casa, ser luz para os outros da sua família. Então, minha irmã, tudo que eu disser essa semana, ou melhor, tudo que o Espírito Santo falar através da minha boca aqui, não é para você ficar com raiva, mas é para você se investigar. Quais são as prisões que me acorrentam? Do que eu preciso abrir mão? Quais são as prisões que eu estou há anos e que eu já me acostumei? E por me acostumar, eu estou aqui vivendo, tá tudo bem. Ah, na minha família é assim. Ai, todo mundo faz isso. Não. Seja a primeira da sua família a andar aqui, ó, na palavra de Deus. Se o Senhor falou não é para fazer, não faça. Se o Senhor falou não vai, não vá. Para você não cair nessas prisões. Para você não se ver presa e ver os seus também muitas vezes acorrentados. Só que, ó, eu já postei uma frase sobre isso e o Espírito Santo me trouxe de novo nesta manhã. A primeira coisa para que eu e você, ao libertarmos uma pessoa, precisamos mostrar para ela é que ela tem algemas nas mãos. A primeira coisa não é cortar as algemas, não é. É você mostrar para aquela pessoa que ela está presa e que ela pode sim andar, caminhar sem aquilo que a aprisiona. Então eu quero falar para você, eu quero perguntar para você nesta manhã. Você deseja ser liberta? Eu não sei qual o tipo de prisão. Pode ser que nós vamos descobrir aqui essa semana e eu creio que nós vamos descobrir. Pode ser que lá na sexta-feira você olhe para você e fale assim, meu Deus, eu estou aprisionada em um relacionamento abusivo. Meu Deus, eu estou aprisionada nas minhas emoções desgovernadas. Eu já estive aí. Eu estou aprisionada em algum tipo de cultura que vem desde a época do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisavós, mas que desagradam ao Senhor. Eu tenho fé em Deus, que até sexta-feira o Espírito Santo vai falar ao seu coração e vai te mostrar de uma forma muito, mas muito transparente. É aqui que você está presa. E que se você der a permissão, Ele vai cortar essas algemas e você vai poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em qual situação você está presa? Em qual situação você identifica que você está morrendo de fome? Em qual situação você vem mendigando?
Existe algo dentro da psicologia, eu trouxe, né? Eu deixei separado aqui para eu ler com você. Às vezes você já ouviu falar, às vezes não. Alguém aqui já ouviu falar na síndrome de Estocolmo? Você já ouviu falar na síndrome de Estocolmo? Quem aqui já ouviu falar? Isso contextualiza muito bem isso que eu acabei de dizer aqui. De pessoas que ficam presas naquilo que as aprisionam há muitos anos e se acostuma com aquele ambiente. Gente, é muito engraçado, porque o nosso cérebro, ele é moldável, então ele se acostuma com determinadas situações. Se a gente não se levantar e falar, opa, porque tem algumas situações na nossa vida que se tornam confortáveis. E o nosso cérebro, o meu e o seu cérebro, tá? Ele vai fazer de tudo para evitar em nós algo que seja desconfortável. Ah, fica aí mesmo, mexe com isso, não sabe por quê? Porque gasta muita energia. Muita energia. Então ele vai falar assim, ó, você fica aí quietinha, nós vamos economizar energia. Fica aí, fica de boa, não vai fazer exercício físico não, fica aí deitada, fica aí só comendo, é gostoso, é prazeroso. Ele vai fazer de tudo para te manter na zona de conforto, porque sair da zona de conforto dá um trabalhão danado. Então, voltando aqui, só pra gente contextualizar, você vai ver que faz sentido. O que é a síndrome de Estocolmo? Alguém já ouviu falar? 2 pessoas. É um fenômeno psicológico, a gente usa isso muito, né, para estudar na psicologia, na psicanálise. É onde uma vítima, ela se apaixona, ela se envolve com o agressor, com o sequestrador. Isso a gente vê muito em filme, né? Ela se vê num cativeiro, num abuso, e ela, o que acontece? Ela cria um vínculo com aquela pessoa que abusou, com aquela pessoa que foi agressor dela, né? E por que isso acontece na maioria das vezes, né? Qual que é a explicação para isso? Pode ser um mecanismo de defesa, porque presta atenção, a pessoa tá ali como vítima. Então, ela não tem na mente dela, na cabeça dela, outra opção a não ser se adaptar àquela situação. Então, é como um mecanismo de defesa pro cérebro, ó. Eu me envolvo, eu busco ter sentimentos positivos com uma pessoa que me faz mal, porque eu preciso sobreviver. Olha que triste isso e que profundo. André, isso acontece? Acontece. Mais uma vez, às vezes você já viu em filme, mas isso pode sim acontecer na nossa vida atual. A vítima, a título de mecanismo de defesa, ela desenvolve sentimentos positivos, empatia, amor, apego pelo agressor. Pelo agressor que maltrata, que xinga, que não valoriza, mas eu gero uma dependência daquela pessoa e eu começo a falar assim, ó, presta atenção. Ah, não é tão ruim assim. Pensando bem, tirando isso, ele é bonzinho. Ele é bom pai. Ah, tirando isso, ele é bom marido. Gente, uma vez eu atendi uma moça e, meu Deus, como Deus teve misericórdia da vida dela. E ela falou que eu dei uns chacoalhões nela também. Ela foi me contando. Falei, minha filha, e ó, a gente não pode como profissional falar isso, mas aquele dia, aquela menina me contou tantas coisas que eu falei, se você não sair desse relacionamento, ele vai te matar. O próximo passo. Eu falei, você já viu na televisão as coisas que tá acontecendo? E foi numa época que tava tendo muito feminicídio, sabe? E eu falei, você tá vendo o que tá acontecendo? Eu falei, minha filha, o próximo passo, ele vai te matar. Não tem jeito. Esse cara já judiou de você. De todas as formas, um homem pode judiar de uma mulher. Emocional, físico, financeiro. Ele te lesou de todas as formas, mas é o cérebro, porque presta atenção, minha irmã, é muito mais confortável nós ficarmos numa situação que nós estamos acostumadas, mesmo que essa situação nos causa dor, do que nós falarmos assim, ó, colocar um ponto final e falar assim, não deu. Eu não nasci pra isso.
Eu nasci para ser livre em Deus. E olha aqui, mulher, olha para mim. Coloca amor nas minhas palavras. Nós não nascemos para ser agredidas, abusadas. E agressão, minha irmã, não é só o cara ir lá te surrar, te bater, te deixar roxa e depois, ai, me perdoa, não. Existem mulheres que estão sendo agredidas emocionalmente. Você é isso, você é aquilo. Ah, também se você largar de mim, você não encontra ninguém melhor que eu, não. Ninguém vai te querer porque você tem filho, porque é isso, porque você é isso. Entendeu? Existem mulheres que estão ouvindo ou já ouviram esse tipo de frases, palavras que caracterizam sim um abuso emocional e que não conseguem sair desse tipo de relacionamento. Eu tô falando aqui relacionamento amoroso porque eu lembrei dessa minha cliente. Mas existem relacionamentos de amizade que são assim. Existem relacionamentos no trabalho, existem relacionamentos de sociedade, existem relacionamentos que prendem, que parecem laços, mas são nós. Então a primeira pergunta, você deseja sair deste lugar, dessa prisão, que embora silenciosa, embora invisível, está te matando? Será que você não vive nessa situação, essa síndrome que eu acabei de falar aqui pra você, uma síndrome de Estocolmo? Depois eu vou assistir um filme. Hoje eu vi ele, assim, vi a capa dele, mas eu falei, gente, eu não lembro. Eu vou assistir primeiro, depois eu jogo lá no grupo pra vocês assistirem também. Que caracteriza muito isso aqui, ó. Muito essa situação. Essa dependência, esse mecanismo de defesa para que eu não saia, para que eu não me movimente de um lugar que me causa dor, para que eu não consiga sair de uma prisão silenciosa, de uma prisão invisível. De uma prisão que para os outros, meu Deus, a fulana vive uma vida perfeita. Olha lá, ele é isso, ele é aquilo. Porque tem pessoas que na frente é uma coisa, mas nos bastidores são outra, totalmente diferente. Identificar em qual prisão você está, minha irmã, é o caminho para que você seja verdadeiramente livre. E eu já vou te avisando, não é fácil. Se você perguntar para dona Heleninha se foi fácil para ela ter entendimento desse novo mundo, porque para mim era tudo muito novo quando eu comecei a caminhar com Jesus. Embora quando eu comecei verdadeiramente a caminhar com Jesus. Andréia, você não caminhava com Jesus? Eu caminhava, né? Como eu disse, eu sempre fui uma mulher de muita fé. Mas a minha fé não estava verdadeiramente condicionada a Jesus. Eu dividia a glória de Jesus, que é só para Ele, com tantas outras coisas. Então, quando eu comecei a caminhar, quando eu comecei a ter entendimento, quando o Senhor começou a arrancar dos meus olhos algumas escamas, eu falei assim, meu Deus, há quantos anos eu estive presa? Há quantos anos eu estava acorrentada em prisões silenciosas? E você sabe qual que é o pior? Ou melhor, não sei. É porque na minha cabeça aquilo que eu fazia era certo. Por quê? Eu estava cega. Algo cegava o meu entendimento. E eu quero que você anote aí no seu caderninho esta pergunta. O que está cegando o meu entendimento? Em quais prisões invisíveis e silenciosas eu estou? Eu me encontro. E nós vamos orar nesta semana, nestas perguntas. Você vai orar para que o Senhor te mostre, filha, esta é a prisão. Isso é que você precisa abrir mão. Isso aqui é que você precisa levar a cruz de Jesus. Isso aqui é que você precisa pedir para que o Espírito Santo te direcione. Gente, não é fácil. Olha, Gracinha, ela colocou a verdade. Não é fácil você abrir mão de algo que você aprendeu sua vida toda. Não é fácil você viver 30 anos num padrão, como eu vivi, e de repente você ter que falar assim, abrir mão daquilo, porque Jesus te mostrou a verdade.
Não é desonra. Em momento nenhum eu vejo que eu desonrei meus pais. Em momento nenhum eu vi que eu desonrei a minha mãe. Pelo contrário, até o final da vida da minha mãe, eu estive ali com ela, honrando, né? E fazendo tudo o que eu precisava fazer. Mas, eu preciso olhar para Jesus e caminhar na verdade que é dele. E quando você chegar nesse entendimento, olha para mim, minha irmã, você vai ter que abrir mão de muitas coisas que você julgava ser certo até hoje, até essa semana. Você vai abrir mão de algumas situações que você fala, meu Deus, como eu não vi isso antes? E aí você vai viver sim um processo de libertação daquilo que te aprisionou por muito tempo. Tá fazendo sentido? Eu tenho a história também aqui da Amanda. Eu acho que a Amanda hoje tá aqui conosco, né? A Amanda, eu acho que a gente se conheceu aqui pelas redes sociais mesmo. Hoje, graças a Deus, ela caminha junto conosco, né? Ela vem aqui na célula. Ela também se batizou no sábado. E eu fiz uma semana falando sobre idolatria. E ela falou que aquela semana lá foi crucial para ela, né? Para ela ter entendimento, né? O Senhor ali, de fato, né? Viu o coração dela, viu o entendimento que ela queria ter e arrancou a cegueira espiritual dela, né? E é um testemunho muito bonito também da Amanda. E ela batizou também no sábado, né? Para honra e glória do nome do Senhor, para nossa alegria que caminhamos com ela, não é verdade? Só que a gente tem que ter coragem de dar esse passo. Aí ela colocou aí, a gente tem que dar coragem, tem que ter coragem. Minha irmã, para você sair desta prisão silenciosa, dessa prisão invisível que te amarra no mundo espiritual. E ontem a pastora falou sobre isso. Ai, não dá certo as minhas coisas, né? Eu caminho 10 passos, eu volto 50. Ai, eu tô nisso, parece que tem alguma coisa me amarrando. E tem. Não é algo visível, mas é algo no mundo espiritual. Porque quando você desobedece o que tá aqui, nada dá certo. Então você vai precisar essa semana ter coragem de olhar para você e falar assim, eu estou numa prisão. Eu preciso sair. Eu preciso ser liberta. Eu estou numa prisão. E em nome de Jesus, eu creio que você vai testemunhar desta série. E você vai falar, o Senhor me alcançou. Naquele dia que a Andréia falou sobre prisões invisíveis, Ele me mostrou que algo que eu jurava que era certo, era algo que estava contrariando a vontade dEle. Então não se apaixone em algo que você deve deixar. Não faça ninho em algo que você deve abandonar. Permita que o Senhor entre na sua vida, na sua casa, nas suas memórias, no seu coração. E abra as portas das prisões que, embora invisíveis e silenciosas, têm te mantido cativa, têm te impedido de viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se permita viver a vontade dele para sua vida. André, é muito difícil, né? Extremamente. Mas existem coisas difíceis que nós precisamos fazer. Conversas difíceis que nós precisamos ter. Sabe por quê? Para nós sairmos deste lugar de prisão. Olha o que a Amanda falou. O Espírito Santo me incomodou muito nos meus bastidores. E eu desejo, eu oro, eu peço a Deus nesta manhã que o Espírito Santo te incomode essa semana. Para que você mude. Para que você saia dessa cegueira. Para que você entenda que se foi até você um padrão que desobedece a Deus, que desagrada a Deus, vai ser através de você. Deus te levantou. Presta atenção. Deus te levantou para ser aquele e aquela que vai mudar a sua família, que vai mudar os decretos que eram de mortes até então para sua família, para decretos de vida. Deus te levantou para ser a atalaia na vida da sua família, para ser a atalaia na vida dos seus. E por isso você
precisa. Gente, é começar em você. Que se o Senhor não tivesse me libertado das coisas que Ele me libertou, eu não conseguiria passar isso pro meu povo. Eu não conseguiria falar isso pra minha irmã, pra minha tia. Eu não conseguiria. Porque a gente só fala daquilo que a gente é liberto. Então eu profetizo, eu declaro que esta semana o Senhor vai arrancar as vendas dos teus olhos. E que você vai ver além. Amém? Abra sua Bíblia em Isaías 61. Isaías 61, versículo 1. Eu quero que estas palavras que eu vou ler aqui, você as guarde no seu coração. Você as guarde na sua mente. E que você possa ser alcançada em nome de Jesus por todas essas palavras que eu for ler aqui agora. Porque Jesus, Ele veio para nos tirar das prisões. E muitas vezes daquelas que os nossos olhos não conseguem ver. Mas que tem impedido o mover e o agir de Deus na nossa vida. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Vou ler de novo. Isso aqui é uma profecia a respeito de Jesus. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, liberdades àqueles que estão presos, e a abertura de prisão aos presos. Liberdade. Foi para isso que Jesus veio, para que eu e você fôssemos verdadeiramente livres de tudo que nós recebemos de herança dos nossos pais, dos nossos avós, que nós julgávamos como certo. De todo relacionamento tóxico, abusivo. Libertar de todos os pensamentos contrários à vontade de Deus, que tem nos impedido de viver tudo que Deus deseja que nós, de fato, vivenciamos. Libertar de palavras que saem da nossa boca que nos impede de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Libertar de padrões de comportamentos nocivos que você vem há anos, Libertar dessa síndrome de Estocolmo que às vezes você tá, que ao invés de você soltar, você vem criando um vínculo, você vem amando aquilo que você devia odiar. Te libertar de situações que você julga sendo como absolutas na sua vida e não é. Ei, minha irmã, Jesus, Ele veio para declarar, para proclamar liberdade aos cativos. Você e eu, nós só somos verdadeiramente livres com Jesus. Só existe liberdade em Jesus. Quanto você se considera livre? O quanto você identifica que você, André, eu estou livre de tudo, eu não estou em prisão. Essa semana nós vamos caminhar nesse tema. E eu orei ontem, tenho orado hoje e vou orar para que o Senhor fale com você. Para que assim você também, como a dona Heleninha, como a Amanda, possa gerar um testemunho que vai impactar a sua família. Amém? Fez sentido para alguém a mensagem de hoje? Fez sentido para você a mensagem de hoje? O Senhor vai falar com você essa semana. E quando Ele falar, você anota. Anota aí no seu caderninho. Anota aí. Às vezes Ele vai te trazer lembranças de coisas que você julgava
Nossa, isso aqui não tem nada a ver. O Senhor vai te trazer lembranças de coisas que você julgava não ser nada a ver. O Senhor vai te fazer lembrar de algumas situações que você precisa se livrar, que você precisa abrir mão. Se permita ser alcançada pela graça libertadora de Jesus Cristo. Amém? Um beijo no seu coração. Para as meninas que estão lá no grupo, nós estamos de jejum, só de água até meio-dia. E nós vamos voltar amanhã, em nome de Jesus, para caminhar. Amanhã eu começo a te dizer alguns tipos de prisões que são silenciosas, que são invisíveis, mas que te deixam para sempre aqui, ó. Quem vai estar comigo? Eu te espero amanhã. Um beijo no seu coração. Deus que te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe.